Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus e, para tanto, eu gostaria de chamar o pastor Carlos Alberto para estar conosco aqui. Ele é pastor plantador de várias igrejas, muitas das quais nós conhecemos e fomos muito abençoados por ela, e ele tem uma participação nessa igreja. Ele trabalhou com os nossos presbíteros, alguns dos nossos presbíteros, ainda em Manaíra, e ajudou, fomentou a possibilidade de uma nova igreja no bairro dos Estados, e sempre que pôde esteve com esta igreja ao longo dos anos para abençoá-la e nutri-la com a palavra de Deus. E hoje nós temos a honra de recebê-lo, e eu gostaria que ele ficasse bem à vontade e fosse um instrumento de Deus para nos abençoar. Amém. Queridos, a minha primeira palavra é de gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês e de algum modo fazer parte de uma história que vai durar por toda a eternidade. Amém. Sabe, querido, tem muita gente por aí plantando universidades, hospitais, museus, coisas espetaculares, mas que vão passar. Mas a igreja de Jesus Cristo, esta é a única que tem a garantia de continuar por toda a eternidade. De modo que, se perguntarem se você vai deixar algum legado para a história, diga: vou deixar um legado eterno. Faço parte de uma igreja que tem Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Supremo Pastor. Eu quero dizer a vocês que eu me senti extremamente feliz de estar aqui hoje. Fazia tempo que eu devia essa visita aqui a vocês para matar a saudade. Matei a saudade, um abraço em Norma, em Isaías, em Moura e Lourdes, que quase não termina. Procurei Pedro, mas está lá atrás, e Luísa e outras pessoas, queridos, que estiveram aqui no começo. Que maravilha ver vocês aqui, que maravilha ver o fruto do trabalho de vocês e saber que é para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Fiquei tão feliz, pastor, de saber que vocês vão fazer uma série de sermões e estudos no livro dos Juízes. Eu tenho pena quando eu chego numa igreja e as pessoas dizem que o Velho Testamento não existe mais, é só Novo Testamento. E uma vez teve um que me disse que é só de Atos para frente, porque os próprios evangelhos já se cumpriram em Jesus e não tem mais sentido estudar. Vai ver que deve ter alguma que só estuda o Apocalipse e algumas não estudam nada de Bíblia. O Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e alegra o coração. A palavra perfeito no hebraico não tem o sentido que geralmente nós damos de beleza. Perfeito tem o sentido de completude. Ao dizer que algo é perfeito, se diz que isto é completo. A lei de Deus é completa. Se ela é completa, nada lhe pode ser acrescentado, porque passa a ser uma excrescência e ela deixa de ser perfeita. Mas também nada pode ser retirado, porque fica um buraco e ela deixa de ser perfeita.
A palavra de Deus é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe pode retirar. Durante muito tempo eu vivi, depois eu vou ler o texto, porque durante muito tempo, você disse que eu podia ficar à vontade, durante muito tempo eu me sentia incomodado de nunca ter lido Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, e me incomodava ter um pedaço tão grande da Bíblia que não valia nada, tanto não valia nada que ninguém nunca pregou sobre eles e nunca se aprendeu sobre eles e a gente nunca lia. E então eu resolvi ler Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cara, que coisa espetacular! Espetacular! Você lê Naum e ouvir: eu sou Deus que me iro, e o Deus que executa vingança todos os dias, que não tenho o inocente o culpado por inocente. Eu faço secar os mares, eu faço desaparecer os rios, eu faço fender a penha, e sai dizendo uma série de coisas. E aí no verso 6 ele diz: o Senhor é bom e é refúgio para aqueles que se atêm a Ele. Sabe, o Deus que executa vingança é contra os seus inimigos, é contra os seus inimigos. Nós somos outra categoria, nós somos filhos de Deus. Sabe o que eu descobri? Os inimigos de Deus não são os que jogam pedra na vidraça do céu, nem são os que ameaçam Deus de alguma maneira, porque não há como ameaçar Deus, mas são os que se levantam contra os filhos de Deus. Sabe, quem estiver dentro do verso 6, triste de quem estiver até o verso 5. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Essas coisas estão nesses livros que a gente nunca lê. Que o pastor siga adiante, pastor. Comece em Juízes, vai até Malaquias. Tem coisas maravilhosas. Não sei como sobrevivemos até hoje sem determinadas porções da palavra de Deus. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivessem aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo o da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um.
mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer com o que é meu aquilo que eu bem quero? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, esta palavra é a tua palavra. Ela foi pronunciada por Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás. Havia um propósito no coração de Jesus e no teu coração, Senhor, quando esta palavra foi pronunciada. Havia um propósito no teu coração quando o Espírito Santo moveu Mateus a escrever esta palavra. Com certeza também há um propósito no teu coração quando colocaste no meu coração o desejo de compartilhar esta palavra aqui, neste lugar, esta noite, para estas pessoas que aqui estão. Cumpre o teu propósito na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os primeiros 20 anos da minha vida profissional, eu passei em sala de emergência, como cirurgião de emergência. Era meu xodó, era o que eu gostava. Já viu aquela história, quanto pior, melhor? Era o que eu mais gostava. Quanto mais esbagaçado, mais eu gostava, porque aquilo era um desafio para mim. E durante 20 anos foi o que eu fiz. Nos últimos 10 anos da minha vida profissional, por pressão dos colegas cirurgiões que eram meus sócios, trabalhávamos na mesma equipe, e também por pressão de Simone, eu fui parar num consultório. Meu amigo, aquilo foi um sofrimento. Eu me sentia muito mal no consultório, porque na sala de emergência, com os doentes que eu operava, eu nem precisava perguntar o que eles estavam sentindo. O cara levava um tiro de 12 e eu já sabia o que era que eu tinha que fazer. Eu corria com ele para a sala de cirurgia e no outro dia que eu ia dar bom dia, boa tarde ou boa noite, perguntar o nome dele e me apresentar. Mas no consultório tinha que fazer todas aquelas perguntas. E aí chegava aquele pessoal vendendo saúde, e entrava, sentava e dizia: pois não, minha senhora, o que é que a senhora está sentindo? E ela dizia: não sei, doutor, quando eu como muito, sabe, eu fico meio empachada assim. Eu dizia: eu também fico, minha senhora, não tem outra coisa não. De modo que o consultório para mim era um suplício. O que eu gostava mesmo era de emergência. Um dia, nesse tal consultório, chegou um paciente, um sanfoneiro, e ele chegou e começou tudo diferente, porque ele já chegou botando um bocado de dinheiro em cima da mesa e disse: doutor, o meu caso é vesícula, eu vim para o senhor me operar. Eu digo: não, peraí, não é assim, o senhor vai primeiro se deitar na cama, eu vou lhe examinar, e aí depois nós vamos decidir qual é o problema. Ele disse: não, mas eu já sei que é vesícula. E aí eu deitei, examinei, quando terminou era vesícula mesmo. Eu disse: tudo bem, é vesícula, vamos operar. Ele disse: eu quero pagar. Aí eu já comecei a me aperrear, porque eu não tratava desses assuntos. Meus colegas sócios não permitiam que eu tratasse desses assuntos, porque eu já tinha dado tanto prejuízo, eu não tinha a menor noção do que é que eles gastavam comprando os equipamentos e os descartados, e às vezes eu dava o preço errado e não pagava nem o que ia usar na cirurgia. E ele dizia: professor, o senhor
deu o diagnóstico, marca a operação, opere, mas deixa que a gente diz o preço. E o homem botou o dinheiro em cima da mesa, eu já estava desconfortável com aquilo. Eu disse, esse dinheiro? Ele disse, não, eu fiquei sabendo do preço, não. Eu procurei saber o preço de uma operação de vesícula e trouxe o dinheiro para o senhor. Eu olhei assim, eu não ia acertar o preço, mas eu olhei e vi que não ia dar para pagar nem a metade. Eu disse, meu senhor, e por que é que o senhor quer se operar pagando? Ele disse, não, porque pelo SUS vai demorar demais, eu sou sanfoneiro, eu toco num forró pé de serra e eu preciso voltar logo. Eu digo, olha, esse dinheiro aí não vai dar para pagar a operação não, mas não tem problema não, o senhor vai lá no HU e eu vou lhe operar e o senhor não vai gastar nada. Ele disse, ah não doutor, eu quero pagar, que eu tomei esse dinheiro emprestado, já paguei a usura e agora eu quero pagar para o senhor. O senhor tomou dinheiro emprestado para vir se operar comigo. Ele falou, não tem o menor perigo de eu receber esse dinheiro. Pega o dinheiro, devolva, toma sua usura de volta, que é o juro que ele pagou para o agiota, toma a sua usura de volta e o senhor vai lá que eu lhe opero. Está aqui o papel, vou lhe encaminhar, eu lhe opero na segunda. Se o senhor chegar com os exames prontos, segunda-feira eu lhe opero. O homem disse, eu só me opero se eu puder pagar. E foi-se embora. Não quis receber de graça. Queridos, nós temos mania de abatimento, mas não queremos de graça, porque a graça ofende a nossa soberba. A graça é um tiro de morte na nossa vaidade e no nosso sentimento de merecer. Aquele homem não tinha condições de resolver o problema dele. Aquele homem não tinha dinheiro para pagar a solução do problema dele. Aquele homem nem sabia quanto era o necessário para resolver o problema dele. E mesmo o mal avaliado, em que ele avaliou a cirurgia, ele não tinha. Queria pagar com dinheiro dos outros. É assim a nossa vida espiritual muitas vezes. Nós não temos como resolver o problema da nossa doença, que se chama pecado. Não temos. Nós avaliamos mal o preço da solução, da cura dessa enfermidade que mudou a história da humanidade. Na verdade, mudou a história da criação. E nós avaliamos mal. Pensamos que podemos pagar com nosso moralismo, ou podemos pagar com o nosso bom comportamento, ou podemos pagar com a nossa religiosidade, ou podemos pagar com a religiosidade alheia do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, dos nossos amigos. Queridos, e não vamos conseguir, porque Deus diz, eu não aceito esse tipo de dinheiro, esse tipo de moeda, não paga. A única coisa capaz de pagar a expiação do pecado de alguém é a morte de um justo, é o sangue de um justo, e isso vocês não têm. Vocês não têm em vocês mesmos, vocês não têm em casa, na família, vocês não têm na igreja. Cristo, e Jesus Cristo já pagou, e Ele oferece de graça. Amém. Mas nós continuamos querendo pagar. Ah, eu quero pagar. E Deus diz, mas eu não recebo. Só vai se for de graça. Graça é um problema, porque a graça não convive com o meu merecimento.
ou com o que eu só penso merecer, e com o que você também pensa que merece. A graça é um tiro de morte na nossa soberba. Ninguém haverá de chegar no céu e bater nos peitos diante de Deus e dizer: qual é o lugar que eu conquistei? Qual é o lugar que eu comprei? Que dê a eternidade pela qual eu paguei? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Todos os que estiverem no céu para viverem por toda a eternidade dirão um para o outro: cheguei aqui pela graça. Amém. Cheguei aqui porque ganhei o privilégio de poder estar aqui. Eu não podia estar aqui, mas Deus me deu isto. Eu até me esforcei, ralei, não deu certo, desisti, me rendi, me entreguei, recebi, e por isso eu aqui estou. Mas a graça tem um outro complicador, mesmo para aqueles que já a receberam, e está descrita nesta parábola. Jesus Cristo contou cerca de 30 parábolas. Há algumas que nós gostamos muito, mas com certeza esta não está entre aquelas que nós gostamos muito. E não está porque nós não gostamos dessa parábola, porque nós não dizemos, é verdade, quem é doido de dizer isso com Jesus, mas nós achamos que essa parábola é uma injustiça. Deixa eu explicar uma coisa para que isso fique ainda mais claro. Esta parábola, ela tem como base o sistema de medição de tempo do judeu. O judeu, ele se baseia num dia lunar, não é solar, de modo que o judeu primeiro vem a noite e depois vem o dia, e a noite do judeu está dividida em 4 vigílias da noite, que começam quando o sol se põe, aproximadamente às 6 da noite. E a primeira vigília da noite, que dura 3 horas, vai até às 9 horas da noite. A segunda vigília da noite vai de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da noite vai de meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília da noite vai de 3 da madrugada até a hora que o sol nasce, aproximadamente 6 da manhã. Finda as vigílias da noite, vem o dia. O dia está dividido em 12 horas. A primeira hora do dia se conta a partir das 6 horas da manhã. De 6 às 7 é a primeira hora do dia. De modo que falar primeira hora do dia, nós estamos falando em 6 da manhã. Terceira hora do dia, 6 mais 3, 9, estamos falando de 9 da manhã. Nona hora do dia, nós estaremos ao meio-dia. A sexta hora do dia nós estaremos ao meio-dia, e na nona hora do dia nós estaremos às 3 da tarde, e na 12ª hora terminou o dia, estaremos às 6 da tarde, quando o sol se põe e começa novamente uma noite. Portanto, 1/10 hora é 5 da tarde, final de expediente. Esta parábola conta a história de um homem que sai de madrugada. Se ele saiu de madrugada, o sol ainda não nasceu. Nós estamos durante a 4ª vigília da noite. O homem sai de madrugada para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha, e contrata a 1 denário o dia de trabalho. 1 denário era o valor de 1 dia de trabalho, que durava 12 horas, obviamente com um intervalo para almoço. Naquele tempo ninguém usava relógio, ninguém se guiava de deu 11 horas, hora de parar, não tinha isso. O povo se guiava pelo sol,
mais ou menos o sol está a pino, está na hora de parar, era mais ou menos assim, não tinha esse horário rígido, havia uma parada para o almoço, quando os trabalhadores se reuniam para tomar água e pegar o seu pão e molhar no molho que era comunitário e descansar, e depois eles trabalhavam até o final das horas do dia, às 6 horas da noite. Este homem sai de madrugada, contrata trabalhadores que vão para trabalhar de 6 da manhã às 6 da noite. Quando dá 9 horas da manhã, terceira hora do dia, ele passa na praça. Tem gente lá sem fazer nada. Ele diz: por que vocês não estão trabalhando? Ninguém contratou a gente. Eles vão trabalhar na minha vinha. Eu vou dar a vocês o que é justo. E estes vão trabalhar, indo às 9 horas da manhã. Quando é na sexta hora do dia, meio-dia para nós, ele passa na praça de novo. Tem gente lá sem fazer nada. Ele pergunta: o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, ninguém nos contratou, vão para a minha vinha trabalhar. Eu vou dar o que for justo. Nona hora do dia, para nós, 3 da tarde, passa na praça. Tem gente na praça. Estão fazendo o que aqui? Ninguém nos contratou, vão para a minha vinha trabalhar, eu vou dar o que for justo. 5 da tarde, finalzinho de expediente, ele passa na praça. Tem gente lá que passou o dia, não teve emprego. Estão fazendo o que aqui? Ninguém nos contratou, vão para a minha vinha, eu vou dar o que for justo. 18 horas para nós, fim do dia para os judeus, hora de pagar. Ele diz ao administrador: pague 1 denário e comece pelo último. E quando ele diz paga 1 denário ao último, aquele que foi trabalhar às 3 da tarde faz a conta no celular e descobre que vai ganhar 3 denários. Aquele que foi ao meio-dia faz a conta no iPad e descobre que vai ganhar 6 denários. O que foi para lá às 9 horas da manhã também faz as contas e descobre que vai ganhar 9 denários. E adivinha, o que foi na primeira hora do dia, pega o notebook, abre, faz a conta: vou estourar a boca do balão, vou ganhar 12 denários. Para sua tristeza, ganha 1 denário, faz cara feia e reclama. Aí o Senhor diz: meu irmão, eu não acertei com você 1 denário, então eu não cometo injustiça. Lembra do ditado? O que é acertado nem é caro, nem é barato. O que é acertado é o que está acertado. Mas cá para nós concordamos com esse cara. A gente não diz, mas a gente concorda. Afinal, quem trabalhou 12 horas merece ganhar mais do que quem trabalhou 1 hora. Queridos, quem trabalhou 12 horas, trabalhou um dia inteiro, merece ganhar o salário de um dia inteiro. Quem trabalhou 12 horas merece ganhar o salário de um dia inteiro. Quem trabalhou metade do dia merece ganhar o salário de metade de um dia. E quem só trabalhou 1 hora merece ganhar 1/12 de 1 denário. Isso aí é merecer. Mas essa parábola não é sobre merecimento. A ênfase desta parábola não é o que cada um merece. A ênfase desta parábola é o que o Senhor quer dar. O que o Senhor desta vinha quer é que estes homens
no final do dia, tenham dinheiro para botar comida na mesa para sua família. Este homem não contratou aquelas pessoas às 9 horas da manhã porque estava precisando de trabalhador, não. Ele já tinha contratado os trabalhadores que ele precisava de madrugada. Ele contratou aqueles homens que estavam na praça às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, porque aquele homem se compadeceu daquelas pessoas que não tinham emprego, não tinham trabalho e no final do dia não teriam nada para levar para casa, para botar na mesa. Esta parábola é sobre o dono da vinha, não é sobre o mérito dos trabalhadores da vinha, é sobre o dono da vinha. E ele diz: eu não te faço injustiça. Sabe por quê, queridos? Porque injustiça é dar a alguém menos do que ele merece, dar mais do que ele merece, sendo do recurso de quem dá e não do governo. Não é superfaturamento, é graça. Aqui tem um jurista que pode, acho que concordar. Dar menos do que merece é injustiça. Dar porque quer dar a mais é graça, é misericórdia, é bondade, é generosidade, é clemência. Queridos, a história do povo de Deus é uma história de graça. Sempre houve graça no modo de Deus se relacionar conosco. Foi pela graça que Deus, ao resolver criar o homem, resolveu criá-lo à sua imagem e à sua semelhança. Isso foi graça, de dar ao homem características que só existem no próprio Criador. Isso é graça. Deus não era obrigado a fazer, fez por graça. Plantar um jardim para colocar o homem dentro, isto é graça. Podia ter soltado ele no deserto, mas Deus planta um jardim, e que jardim, e coloca o homem dentro. Isso é graça. Dar ao homem o direito de comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, isto é graça. Ele podia ter dito: está no jardim, só pode comer desse, e as outras nem toca. Mas Deus diz: pode comer de tudo, só não toca nessa, porque no dia que você comer dessa, isso é feito tinguina no meio do mato, isso vai matar você. Ele não sabe o que é tingui não, Isaías. Tingui é uma planta que tem no mato, que o gado come, e se ele comer e correr, o bicho se espalha no sangue e cai tudo morto. É graça. Foi graça que Noé achou aos olhos de Deus, quando Deus resolveu destruir a humanidade. A humanidade não foi destruída naquele dilúvio por causa da graça de Deus. Foi graça quando Deus resolveu chamar Abraão de uma família idólatra, lá para a banda do Iraque, Ur da Caldeia. Abraão nem sabia quem era Deus. Deus se manifestou a Abraão. Foi graça. Amém. Foi pela graça de Deus que Deus escolheu Isaac e não Ismael. Foi por graça que ele escolheu Jacó e não Esaú. Foi por graça que Deus escolheu uma nação chamada Israel. Ele disse: vocês não eram grandes, vocês não eram poderosos, vocês não eram nada. Quer ter uma ideia quem era Israel? Pegue os livros de história, você não vai nem ouvir falar. Você ouve falar dos assírios, ouve falar dos babilônicos, ouve falar dos sumérios, dos medos, dos persas, ouve falar dos gregos, ouve falar dos romanos, mas você não ouve falar em Israel.
causa de graça. Amém. Quando Deus escolhe pessoas para formar uma igreja, Ele não escolhe pessoas boazinhas, Ele não escolhe pessoas certinhas, Ele escolhe cada cruzeta e forma uma igreja, e isso se chama graça. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. Naquela sala de emergência, tinha às vezes que chegava uma criança com o queixo cortado. A mãe vinha com a toalha toda estampada de vermelho, porque ela encostava um lado da toalha, tirava para ver se tinha parado, não tinha parado, ela encostava a outro, tirava para ver se tinha parado, não tinha, ela encostava a outro, e a toalha chegava toda estampada de vermelho. Ela dizia: doutor, meu filho perdeu uma bacia de sangue. Sabe, eu colocava toda a minha medicina à disposição daquela mulher e daquela criança, e dava 2 pontinhos e acabava todo o problema. Mas um dia chegou um cara chamado Carlos, era o mesmo nome meu. Ele era crente de uma cidade do interior da Paraíba. O irmão dele matou um policial e fugiu, e os policiais, para se vingar, deram um tiro de 12 no irmão. Um tiro de espingarda no abdômen não tem nada mais terrível. São muitos caroços de chumbo, eles fazem um estrago tremendo, inúmeras perfurações de intestino, de vários órgãos. E eu tive que tirar o baço, eu tive que tirar o rim esquerdo, eu tive que tirar uma parte grande de intestino, eu tive que remendar várias outras perfurações, e também de estômago e de fígado. Mas Carlos ficou bom. É verdade, eu não sei o resto da história, porque ele disse: doutor, eu vou anoitecer e não vou amanhecer. Eu disse: o que é isso? Ele disse: eu vou fugir, porque se a polícia souber que eu escapei, vai me matar. E aí ele, de fato, numa das noites, pulou a janela do hospital e foi embora. Mas eu coloquei a serviço de Carlos tudo o que eu sabia, toda a minha habilidade e a competência que eu tinha, do mesmo jeito que eu coloquei para dar os 2 pontinhos no queixo do menino. Sabe, aqui nessa igreja teve gente que só precisou de 2 pontinhos. Teve gente que era só um problema de mentira. Tem gente até que diz que é mentira branca, aquelas que dão uma manchinha nas unhas, mas aquilo não é mentira branca não, aquilo é fungo mesmo. Mentira só dá mancha na alma e é preta. Teve gente que precisou ser curado da mentira. Teve gente que só precisou ser curado da inveja. Tem gente aqui que só precisou ser curado da maledicência. Tem gente que precisou ser curado da ira. Teve gente que precisou ser curado do rancor. Teve gente que precisou ser curado de pensamentos impuros. Teve gente que precisou ser curado de prostituição, mesmo aquela do computador. Teve gente que precisou ser curada de adultério. Teve gente que precisou ser curada de desonestidade. Querido, você precisa de 2 pontinhos ou de um transplante? Não faz a menor diferença. A morte de Jesus Cristo na cruz te garante a cura completa, seja qual for a sua necessidade. Se você nunca fez uma confissão pública
de que quer Jesus Cristo como seu Salvador e que você desiste de se esforçar sozinho para conquistar o céu e se entrega à graça de Jesus, se você nunca fez a confissão, deixa eu dizer, você precisa fazer. Precisa fazer. Não é confessar uma religião, é confessar um Salvador. E se você nunca fez isso na vida, você pode fazer agora. E pouco importa se são 2 pontinhos, ou 10, ou um transplante, ou uma vida totalmente nova. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Há alguém aqui que nunca confessou Jesus publicamente como seu Salvador, quer fazê-lo agora? Eu convido a que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não é possível se aceitar Jesus Cristo sem o confessar publicamente. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, diz: é necessário que aquele que crê, creia com o coração e com a boca faça a confissão. Alguém aqui quer nesta noite, pela primeira vez, confessar Jesus como seu Salvador? Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Muito bem. Queridos, Paulo escreveu a carta aos Gálatas e disse: muito me admira de que, tendo começado pela graça, da graça vocês tenham decaído e agora estejam pelo mérito. É possível? Amém, querido. Seja bem-vindo. É possível que você começou pela graça, mas sabe, já faz algum tempo que você resolveu merecer e você está enganchado porque tem um pecado do qual você já se arrependeu 10 vezes e ele voltou 11, e você não quer mais ir pedir perdão por esse pecado porque você acha que já esgotou a cota. Deixa eu dizer uma coisa: não seja soberbo. Você nunca será capaz de pecar mais do que Deus é capaz de lhe perdoar. Glória a Deus. Nunca você será capaz de pecar tanto que a cruz de Cristo não te possa valer. Nunca você será capaz de cair tanto que a mão de Deus não te possa alcançar. E se porventura você está engasgado aí com um pecado teimoso, a carta aos Hebreus fala do pecado que tenazmente nos assedia. Tem aquele que vem um dia assim, 8 não, mas tem aquele que vem 8 vezes por dia. E se você está enganchado com algum pecado desse, lutando, tentando vencê-lo na tapa, desista. Se renda à graça na qual você começou. Se renda de novo, e de novo, e de novo, e todo dia, se necessário for, se renda à graça. Foi a graça no começo, é a graça no meio e será a graça até o fim. Não caia na ingenuidade de querer oferecer garantias a Deus. Não tenha expectativas ingênuas a respeito de você, querido. Desista, se renda, se entregue. E eu quero perguntar: você está precisando voltar para a graça? Você está precisando render-se outra vez à graça? Está engasgado, está enganchado, está sem paz de espírito, está sem comunhão com Deus? Se quiser a graça, vem aqui. Vamos restaurar a graça de Deus na nossa vida. Posso orar, pastor? Senhor Deus, obrigado. Obrigado. Não tem outra palavra, Senhor, a gente não conhece outro jeito. Na verdade, não tem outra palavra, mas tem outro jeito. O jeito de te agradar, o jeito de retribuir a tua graça é aceitá-la, é render-se a ela, é entregar-se por inteiro
e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, mas eu descanso, porque tu podes, tu consegues e tu sabes. Me rendo a ti, de novo, a tua graça. Amém. Amém.